Puxa, obrigada. Que delícia estar aqui com vocês. Eu diria que essa comunidade é das mais interessantes do Brasil. Desde que eu me aproximei lá em 2014, 2015, frequentando a BitConf com o Vladimir, depois quando conheci o Lucas, eu estou muito orgulhosa de estar aqui, estou nervosa também, eu sou uma papagaia, mas eu fiz um arrazoado dos resultados que levaram até o Bitcoin. E espero que vocês gostem. Depois vocês vão receber os slides, que tem um monte de links que dá para parciar. É uma trajetória o Bitcoin. E é uma trajetória do ser humano, dos matemáticos, dos criptógrafos, dos programadores. Se posso dizer o que sou, digo que sou uma programadora de coração. Também existem os programadores heróis. Eu ainda não consegui ser uma programadora herói, mas a gente vai falar de vários deles aqui. Pois é, o nome é isso aí, precursores do Bitcoin. E a gente vai falar até chegar nos cypherpunks que viabilizaram o Bitcoin. Muita gente aqui nem era nascido, né? E essa agência, a National Security Agency, né, americana, era quem cuidava dessa história de criptografia. A gente vivia a Guerra Fria nos anos 70. Eu comecei a trabalhar nos anos 70, como eles disseram. E aqui vocês vão encontrar toda uma linha do tempo do que essa NSA fez. Criptografia era classificada como arma de guerra. Então, não podia exportar. Imagine, o governo democrata do Clinton, em 92, depois, né, mais tarde, agora estou falando dos anos 70, impediu, tinha uma lei escrita, mas antes era uma lei não escrita, a lei da Guerra Fria, nos anos 70, antes da queda do Muro de Berlim, em 88. Naquela época, esse aí é um mapa da internet de 1974. Em 1974, eles criaram o TCP/IP. E estava um monte de coisas incríveis acontecendo. Os caras que criaram os sistemas de criptografia de chave pública estavam fazendo seus doutorados no MIT, Stanford, Berkeley. A gente vai falar deles. Isso aí é a internet em 74, isso aqui é a internet em 77, e ela crescendo, e ela crescendo. Quem cuidava da internet era uma outra agência, a DARPA, a de projetos especiais. Então, o NSA, de um lado, pressionando todas as pessoas inteligentes e interessantes dessas escolas fabulosas para produzir criptografia como arma de guerra. E vários caras que estavam nas mesmas escolas começaram a ficar muito incomodados porque, de repente, não podiam falar com seus amigos sobre esses assuntos. A gente vai ver um deles que talvez seja uma das principais inspirações para os cypherpunks. Esses dois livros são maravilhosos, eu recomendo vivamente, tem em português, é o Stephen Levy. Lá atrás ele era o cara de divulgação de científica e de computação da Newsweek, que não existe mais, mas hoje ele é editor da Wired. O Hackers, Heroes from Computer Revolution, fala da internet e fala da indústria, né, de computação desde o começo dos anos 60, quando surgiu a palavra hacker lá no MIT, que os caras ficavam loucos, né, apareceram os primeiros computadores da Digital, pequenos, né, que aqui no Brasil a gente chama de mini computadores, e os caras não iam para casa, ficavam lá, perderam o casamento, perderam a escola, porque eles estavam apaixonados, né? Isso é um hacker, é alguém apaixonado, né, por tecnologia. Então, esse livro é maravilhoso, ele vem até os anos 90, tem até o Bill Gates nele, tem a Sierra Online dos games, tem gente fabulosa, recomendo vivamente. Cripto é o outro livro que fala da guerra contra o governo americano para possibilitar a venda de criptografia para o resto do mundo, porque os americanos não podiam vender. Então, a gente viu crescer uma indústria, por exemplo, na Austrália, em Israel, na Europa, na Rússia, né, gente fazendo criptografia hardcore. E o que é criptografia hardcore? Olha eles aí. O cara que fica incomodado, vocês vão ver a história dele no livro... Desculpe, eu estou nervosa. No livro Cripto, do Stephen Levy, é o Diffie-Hellman, esse barbudo cabeludo aí. Ele é cabeludo até hoje, ele está vivo, ele é impressionante, ele é uma figura, ele tem um monte de livros sobre privacidade, sobre os controles governamentais. Eu frequento uma conferência chamada RSA Conference desde 1998, então acompanho a trajetória dele, sou uma fã. O cara do lado é o Hellman, então ele é o Whitfield e o Diffie, e o outro é o Martin Hellman. Esses dois inventaram o conceito de criptografia de chave pública. Por quê? Até aquele momento, o que se conhecia
era a criptografia de chave secreta, de chave de segredo. Então, quando a gente fala em criptografia, a gente pensa em confidencialidade, esconder a informação, sigilo. E eles inventaram, nesse paper aqui, esse conceito. Mas eles ainda não tinham uma ferramenta para implementar esse conceito. Quem conseguiu... E eles ganharam aí o prêmio Nobel da computação, que é o prêmio Turing. Demorou, né? 2015. A gente vai ver que tem várias dessas injustiças nesse prêmio. A ACM é a mais antiga associação de computação, né, americana e, portanto, do mundo. Os caras que conseguiram montar a criptografia de chave pública... E o que é a criptografia de chave pública? Todo mundo aqui sabe, né? Porque todo mundo aqui usa Bitcoin e sabe que a criptografia de chave pública ela fornece sigilo se você usa a chave pública para encriptar um dado e mandar para quem tem a sua chave... encripta com a pública, decripta com a privada. Só a pessoa que tem a chave privada consegue ter acesso à informação. Mas ela é bidirecional. Se você encripta com a chave privada, qualquer um que tenha a sua chave pública consegue verificar essa assinatura. Esse é o mecanismo básico de garantir que alguém tem alguma moeda Bitcoin. É a assinatura digital com a sua chave privada. Esses caras é o Rivest, o Shamir e o Adelman, que a gente vê por aí em todo lugar, mas esse é o grande paper deles lá de 76, 77, que viabilizou a ideia do Diffie e do Hellman. Hoje, Diffie-Hellman é um protocolo conhecidíssimo. Aqui eu acho que tem bastante gente computata, já ouve falar de Diffie-Hellman o tempo todo. Diffie-Hellman é um protocolo para combinar um segredo num meio adverso, né? Mas esse conceito de chave pública e chave privada estava lá no paper deles, e os três aqui arrumaram um algoritmo que faz as duas coisas. Sigilo, quando encripta com a pública, e aí só quem tem a privada consegue abrir, e assinatura digital, quando encripta com a privada e consegue decriptar com a pública. A assinatura digital, que é uma ferramenta fundamental para definir a confiança da internet. Os servidores hoje de banco, todos os servidores web usam uma ferramenta de criptografia de chave pública para garantir, para combinar um segredo, como se fosse um acordo de chaves do Diffie-Hellman, e usando chaves públicas e privadas. Esses caras também ganharam o prêmio Turing mais cedo, né, em 2002. Por quê? Porque eles estavam numa empresa, a RSA Data Security, que foi criada lá em 92 e que, infelizmente, um grego maluco conseguiu que se patenteasse o algoritmo, então ele demorou a ser utilizável. O próximo cara fantástico que estava nesse grupo aí, e que também demorou para ser reconhecido, é o Merkle. O Merkle também tinha uma ideia de um artifício para fazer a criptografia de chave pública, fazer um sistema criptográfico de chave pública. Só que ele não teve sucesso imediatamente. O sucesso dele a gente vê hoje nas árvores de Merkle, nas variações, né, que são mecanismos de compactação de dados e de endereçamento, protocolos de endereçamento de dados por hash. Aliás, os algoritmos de hash, eles também foram inventados por esse povo aqui, pelo Rivest. O Rivest continua em atividade, é professor do MIT, foi professor de um monte de gente fabulosa. O Shamir também é talvez o criptoanalista mais conhecido do mundo. Ele tem muitos outros resultados fabulosos, tipo acordo secret sharing scheme, né? Esquema de compartilhamento de segredos que mantém a segurança de múltiplos sistemas. Quem está menos ativo na área de criptografia é o Adelman, que se interessou mais por computação genômica, por computação biológica. O Merkle também, ele é um desses que acreditam na criogenia e tal, é uma figura bem diferentona, né? bem exótica, mas fabuloso, brilhante. Esse é o paper dele mais famoso, vocês têm aí o link. Ele é o cara
das árvores de Merkle que permitem a gente carregar as transações nos blocos do Bitcoin. O outro cara fabuloso é esse aqui, Leslie Lamport. Aí a gente já está nos anos 80, usando os recursos lá dos anos 70. A criptografia de chave pública, se bem que o Lamport, o negócio dele é a história do consenso, sistemas distribuídos. Paxos é um protocolo dificílimo, os papers dele são super herméticos, mas o tal do acordo bizantino vem dos papers dele. Ele adora essas ideias na antiguidade clássica, ele vai e inventa. É tipo um autor de... Sabe o Esopo? Ele adora essa ideia de histórias pitorescas. E os papers dele sempre vão por aí, sempre você vai achar um paper que explica melhor. Aí é o paper principal dele, que é o Part-Time Parliament. Aí ele vai falar de um parlamento lá na antiguidade grega e vai discutir o algoritmo. Muito bem, passamos pelos pais fundadores da criptografia de chave pública, dos mecanismos de hash, dos mecanismos de compactação de dados, dos mecanismos de consenso com o Lamport. E aí a internet já está muito maior, né? Aí a gente já está em 82. E aí vem esse casal aqui, que não é um casal, né? Mas essa é uma das mulheres mais brilhantes do mundo, Shafi Goldwasser, e o Silvio Micali, que vocês devem conhecer, que é o cara que está atrás do Algorand, que também é o professor do MIT. A Shafi teve esse ano, não teve no Brasil, teve no Congresso da Sociedade Brasileira de Computação. Ela fez uma fala muito linda. Ela agora está interessada em como garantir que um algoritmo de inteligência artificial é justo. Isso é um problema, né? Porque nós estamos cercados de algoritmos de todos os lados. E ela está interessada em arrumar provas matemáticas da fairness, né, da justiça desses algoritmos. O que eles discutiram, né, o paper deles, é fabuloso, porque é essa história de como jogar pôquer de cabeça, a história da Zero Knowledge Proof, as provas de conhecimento zero. Então, o paper deles é o paper fundamental. Depois daí tem um monte de coisas que rolaram, que vocês vão acompanhar se estiverem interessados, né? Depois vem essa figura fabulosa, que é o David Shaw. Alguém aqui, muitos de nós conhecemos o Courtney, né, Guimarães. Ele fala, não, porque o Shaw é uma mistura interessantíssima, parecida com o Adam Beck, que a gente vai ver também, porque ele é um criptógrafo, é um cientista, mas também é um homem de negócios. E talvez, e ele realmente é um pioneiro do dinheiro digital. Mas o grande resultado dele, lá nos anos 80, é a história das assinaturas cegas, que é um resultado adicional ao sistema de criptografia de chave pública, em que você consegue esconder o dado, consegue fazer alguém verificar uma assinatura sem ter o conhecimento do dado original. Né? Eu consigo... e esse mecanismo é um mecanismo que vai permitir dinheiro digital, voto digital, só que ainda sem as qualidades que a gente hoje encontra no Bitcoin, que é o quê? Precisa de uma terceira parte. Quem é essa terceira parte? Pode ser, por exemplo, um banco, né? O banco emite... A pessoa ou o banco, né, emite a moeda, a pessoa assina, manda para B, e a B pergunta para o banco, A já gastou o dado? Só que o banco não fica sabendo quem é A, né? Ele distribui as moedas e o mecanismo de assinatura digital cega, né? Ou seja, primeiro tem uma assinatura digital, depois tem um mecanismo de sombreamento, né, dessa assinatura, de tal forma que não se consegue chegar na chave que consegue verificar a assinatura, mas não sabe o que tem dentro do dado. Isso é fundamental para dinheiro eletrônico, isso é fundamental para voto eletrônico. Um sistema que existe hoje, o Helios Vote, do Ben Adida, que já foi da Electronic Frontier Foundation, também está baseado nessa questão, e no futuro, provavelmente, todos os sistemas vão usar
mais ou menos isso, né? E as Mixed Nets, outras coisas que o Shawn inventou em 92. Mas como homem de negócio, ele criou uma empresa chamada DigiCash, que foi muito bem sucedida e arregimentou muitos bancos, né? Interessou a Visa, interessou a Microsoft. O cara quase conseguiu fazer o dinheiro digital lá nos anos 90. Aliás, não era só ele que estava fazendo isso. Muito embora não tenha a ver com cypherpunks, a própria Digital Equipment tinha um movimento. Naquela época, falava-se muito no set-top box, né? no modem da TV a cabo, com 500 canais, e em vender conteúdo. Imagine comprar uma coluna do New York Times, em vez de fazer uma assinatura. Uma coluna da Folha de São Paulo, em vez de fazer uma assinatura mensal, anual. Discutia-se essa ideia dos micropayments. Então, toda a indústria estava interessada nisso. Só que o cara mais bem-sucedido foi o Shawn, que também virou um cypherpunk, como a gente vai ver, só que ele dançou. Está faltando um slide aqui. Bom, vocês vão... era esse primeiro que eu saltei, aí depois vem essa. Só que dançou. Ele começou em Amsterdã, depois ele foi para os Estados Unidos, mas ele parece que não é um bom homem de negócios do ponto de vista de cuidar do dinheiro e das pessoas. A gente viu em vários filmes aí, né, do Facebook, das Big Techs, que quando a coisa fica grande demais, né, mesmo os caras mais inteligentes perdem o pé, né? Aí chegamos nos nossos caras, os cypherpunks. Esses três são sensacionais. Você tem aí o Eric Hughes no meio, o do lado esquerdo, aqui, do lado esquerdo de vocês é o Timothy May. E o do lado direito, vocês vão me perdoar, eu esqueci o cara que eu mais gosto, tem um slide, vocês vão receber a apresentação, é o John Gilmore. O John Gilmore é o cara mais fantástico deles, porque ele é um programmer hero. E ele é um programmer hero que ainda está em atividade. Ele inventou um protocolo chamado BootP. O que é o BootP? Uma máquina não precisa ter disco para poder carregar o sistema operacional. Ela obtém o endereço IP usando esse protocolo e a partir daí, né? Então a gente teve nos anos 90 muito isso da minha geração lá atrás, nos anos 70 a gente chamava isso de terminal burro. Nos anos 90 isso são as estações de trabalho sem disco, né? Diskless workstations, né? Só que o BootP é lá dos anos 70, 80, né? E o Gilmore é um dos fundadores da Fundação da Fronteira Eletrônica, que é um grande bastião das liberdades civis e da privacidade, que há uns anos atrás capitaneou capitaneou a campanha para que todo mundo usasse SSL, né? O protocolo de transporte da internet, né? Esse que garante a comunicação entre o server e o browser. E o Gilmore é um dos fundadores, junto com o John Perry Barlow. A Wired fez essa reportagem super interessante dos rebeldes com uma causa, né? Qual é a causa? A sua privacidade. E vocês encontram no arquivo da Wired. O Eric Hughes é o cara que criou o manifesto dos cypherpunks. Uma das coisas mais interessantes que ele diz é que cypherpunks escrevem código. E nós vamos escrever, né? Isso que a gente está defendendo. Outro paper muito interessante que vale a pena ler, que está na raiz do movimento, é o do Timothy May, né? O Crypto Anarchist Manifesto. Ele sim tem como... A gente vai ver o Szabo também, tem essa coisa, né, dos libertários e tal. A gente, quando fala de Bitcoin, pensa muito nisso, né? Que os caras falam do Hayek, falam da Andy Ray, falam dos libertários, mas não é só aquela liberdade, não. É a liberdade, né, de ter privacidade e de poder discutir, né, criptografia, de não enxergar sigilo como arma de guerra. O May é mais esse lado libertário. O Gilmore é mais um cara
um cara interessado no que a computação pode trazer para a humanidade de uma maneira geral. Ele é menos ideológico e mais pragmático. A gente viu o Cypherpunk, eu estou indo para trás, desculpem, viu o manifesto, e esse cara é o outro que é fundamental. Se você pensar hoje, praticamente toda a discussão intelectual aí dos computatas passa pela proteção do PGP. Estava uma guerra lá no IETF, né, que é o Comitê de Engenharia da Internet, entre PGP e SMIME. Todos nós que usamos Outlook, que usamos programas de correio, a gente usa SMIME, que é um protocolo de segurança que usa criptografia de chave, pode usar criptografia de chave pública. Só que os computatas raiz usam o PGP. Esse Philip Zimmermann quase que foi para a cadeia, né? Precisou um movimento de todos esses caras para que ele não fosse para a cadeia. E o mecanismo para... Por quê? Porque ele colocou o código-fonte do PGP na internet. Então, aí é interessante a gente lembrar que a gente já está no começo dos anos 90 e a internet já cresceu muito mais e já é possível... E aí é o começo da internet comercial, 92, 93, 94. Em 93 aparece o primeiro browser, né? do Mark Andreessen. E isso tudo está acontecendo simultaneamente. O Zimmermann é um grande herói, não se realizou como um homem de negócios, né? A companhia dele, a PGP Inc., afinal foi comprada pela Symantec. Então, ele não é um homem de negócios, mas é outro programmer hero. Esse aqui não é ele é um programmer hero, mas alguns de nós acham que ele é meio estranho, Adam Beck. Mas ele é o cara do Hashcash. Ele é o cara que vai usar a ideia da prova de trabalho, né, para proteger contra spam e transformar isso em dinheiro, fazer o sujeito gastar dinheiro para mandar milhões de mensagens. Isso seria interessante no WhatsApp, né? É tão barato mandar mentira, né? A gente precisava arrumar um jeito de que quer mandar mentira vai pagar, né? Mas era essa a ideia. Aliás, quando surgiu na lista, eu sou leitora da criptógrafa, é uma lista da criptografia, quando surgiu, tinha lá um criptógrafo famoso dizendo: eu não acredito em nada que use uma ferramenta anti-spam. Hoje, isso é um absurdo, né? Mas o cara escreveu, ele deixou de olhar para o Bitcoin por causa disso. Aí está o paper do Adam Beck, que vale a pena dar uma olhada, porque é uma das raízes do movimento, do que vai levar, né? Um dos artefatos que vai levar o Bitcoin. O outro cara é o Wei Dai, que é tão tímido que alguém, vocês vão ver nesse link, tem um outro link que vocês vão ver, alguém até disse, o Tim May, uma entrevista do Tim May num podcast, ele dizendo assim, num certo momento a gente nem sabia se ele era homem ou se ele era mulher, porque Wei é um nome neutro, né? De tão calado, de tão pouco... Mas ele é fabuloso, esse é um programmer hero. Ele tem uma biblioteca fabulosa, Crypto++, em C++, que é fundamental para um monte de outras ferramentas. Aqui tem o grande paper dele, que fala do B-Money. A ideia bacana do Wei Dai é a ideia do UXTO, da Unexpected Transaction Output. Por quê? Ele pensa num registro e ele pensa em transações, em gente trocando e fazendo uma coleção do que não foi das transações onde o sujeito acumulou aquilo. Ou seja, ele pensa num sistema em que não tem contas. Não é account-based, é transaction-based. Agora que a gente está nessa discussão de CBDC, isso é mais interessante ainda, né? Porque grande parte das vantagens do Bitcoin vem disso, de não ter conta. Então, não tem a questão do pseudônimo, né? Não existe identidade, existem chaves. E a gente pode ter várias chaves, né? Então, essa é a grande contribuição do Wei Dai. O Nick Szabo. O Nick Szabo
é essa personalidade que não é um programmer hero, ele é muito mais um pensador, um cara de conceito. E ele sim é um libertário, é um leitor do Hayek, mas ele primeiro é computata, depois ele vai fazer advocacia, e ele é o cara que criou essa ideia de contrato inteligente, né? E é por isso que ele vai fazer advocacia depois, para ficar discutindo os conceitos e a teoria do direito e o direito de uma maneira geral. Ele reescreveu o paper dele de 98 nesse paper de 2005 que está lá no Sakamoto Institute, no site. E aí a gente pode ver as contribuições mais sensacionais, porque a gente vê os elementos fundamentais do Bitcoin. Não da maneira como depois quer dizer, quase daquele jeito, está quase lá, né? Que é isso, um string público de bits, que é um challenge, né? Que é um desafio, ali se gera uma prova, ele vai descrevendo. Então, a ideia do blockchain como um registro que estampa o tempo, né? Que define a ordem, né? E o tempo, está aí nesse item 3. E no item 4, você tem essa ideia do registro, que o Wei Dai já tinha essa ideia, só que na cabeça dele, cada participante tinha a sua cópia, e ele não tinha ele não propôs uma ferramenta de garantir a unicidade, a finalidade das transações e a unicidade. O Szabo propõe, já está quase lá, né? Faltam os outros mecanismos de política monetária, de resolver, de teoria dos jogos, de garantir que os participantes são honestos, né? E faltou aqui também, vai ter na cópia que vocês vão receber, o Scott Stornetta, porque ele não é exatamente um cypherpunk. É o cara que lá em 91 criou uma companhia chamada Surety, que faz timestamping, e que tem a ideia do blockchain. Né? O blockchain, porque no paper do Satoshi era block of chains, né? Chain of blocks, virou blockchain. Mas faltou o Stornetta, vai estar na cópia que vocês vão receber, que é essa ideia de que um bloco supervisionando o outro, um bloco protegendo o outro, numa carreira infinita. Tem uma conversa dele que diz que ele pensou nisso enquanto ele estava na fila de um restaurante, com a mulher e os filhos esperando a vez deles, e como garantir que o cara da frente não vai pôr gente na fila? Se o cara de trás olha, e o cara de trás do de trás olha, e o cara de trás do de trás olha, que é a ideia do blockchain, né? Que um bloco anterior protegendo o seguinte e assim por diante. Então, o Stornetta, muito interessante, só que ele é muito mais um burocrata, assim, ele é um cara do Bellcore, que era um laboratório do Bell Labs, que é outra instituição, que em outra palestra sobre o sistema de comunicação a gente vai ver. Bom, o Hal Finney é o grande cara. É o grande cara porque ele é cypherpunk, antes ele estava nos tais dos extropians, gente que acredita em OVNIs e em criogenia, né? Tanto é que o corpo dele está protegido, está guardado, né? Congelado para o futuro, e ele criou essa história do Every Poll, né? Que é a ideia do Proof of Work do Hashcash, mas com algumas coisas a mais. Ele escreve código, ele é um programmer hero, não só um cara de visão e de ideias, mas consegue realizá-las. Aí vem o lançamento do Bitcoin, né? Em janeiro, isso aí é uma resposta do Hal Finney para o Satoshi, né? Muita gente diz que talvez o Hal Finney seja, deve ser, né? Não se sabe. Ele tem uma última fala, que é tem o link lá embaixo, vocês vão ver, uma fala muito linda, em que ele conta toda a trajetória, e ele realmente tem muita indicação de que seja, não importa nessas alturas. O que interessa é que nós estamos nesse mundo completamente conectado, né? A internet hoje está em todos os lugares.
mais gente pensando em cripto, mais gente pensando em privacidade, mais gente pensando em liberdade, com as ferramentas que esses caras geniais criaram. E eles criaram por quê? Todo mundo fala na lei de Moore, mas tem também a lei do Metcalfe, que você já deve ter ouvido, que máquinas isoladas são máquinas, são quantas forem, né? Máquinas conectadas têm a capacidade exponencial. Então, a internet permitiu tudo isso. O SSL, quando os Estados Unidos não permitiam a venda de tecnologia, um menino lá na Austrália, o Eric Andrew Young, criou o que hoje a gente conhece como OpenSSL. Na época era o SSL-Li. Isso não teria acontecido se todo mundo não tivesse em conjunto, né? Em conjunto não, né? Mas se não estivéssemos conectados com essa rede genial que esses hackers e esses cypherpunks construíram e que está nas nossas mãos continuar o caminho deles. Obrigado, hein? Até a próxima.